Hoje o Comprecar TV vai atender de uma só vez vários pedidos de nossos internautas. Sempre disseram, por que vocês não filmam à noite? Hoje nós faremos isso. E mais legal do que uma filmagem, nós vamos fazer o tira-teima de um importante comparativo. Vocês lembram da disputa do Hyundai HB20 com o Volkswagen Polo? Pois bem, hoje é o dia do tira-teima. E não é em qualquer lugar. Nós vamos fazer isso numa pista de arrancada, com toda a segurança e infraestrutura. Você sabia que Sorocaba tem uma pista de arrancada? Pois bem, nem eu sabia que tinha. E a gente descobriu aqui em Sorocaba uma pista muito legal. 450 metros, 200 de aceleração, 250 de frenagem, como vocês estão vendo, iluminada à noite. Pessoal, estamos falando da Arena Carnelós, o nosso novo parceiro que vai ajudar a gente aí em muitos vídeos. E começando por esse, onde a gente vai fazer o tira-teima. Como vocês sabem, houver uma polêmica aí interessante quanto à medição aqui do Hyundai HB20 Diamond Plus, que a gente nem chegou a colocar o Drag Race por causa da divergência. Pois bem, hoje nós vamos fazer o teste dos carros aqui na pista. Já fizemos a medição que vocês vão ver aí no vídeo que a gente usou lá, a Torque One, nosso parceiro. E nesse vídeo de hoje, vocês vão conferir todo esse tira-teima aqui com a gente no Comprecar TV. Mais uma vez voltamos aqui na Torque One, nossa parceira aqui na cidade de Campinas, que vai ajudar a gente a fazer a aferição novamente aqui dos dois carros. Lembrando que esse daqui é o carro que a gente já usou lá no outro vídeo. A Volkswagen mandou exatamente o mesmo carro. Já esse foi um outro HB20, afinal de contas, a inconsistência que a gente mediu foi no HB20. E hoje a gente vai fazer o tira-teima aqui na Torque One em Campinas. Acabamos de tirar o polo aqui do dinamômetro da Torque One e vamos para os resultados. Mais uma vez, olha só. Tower, tudo bom, Tower? Beleza, Jardim? Tranquilo? Tower, vocês já conhecem do outro vídeo que a gente fez aqui do comparativo do polo do HB20, que a gente fez as medições, teve muita coisa legal lá, né? Bacana. Inclusive você identificou que o HB20 tinha um número que não batia. Um número maior, né? Tinha 2 kg de torque a mais do que o declarado. E né? potência também. Potência também, um pouquinho mais. Mas a gente já vai falar do HB20. Primeiro a gente vai falar aqui do Volkswagen Polo. Primeira coisa, olha pessoal, quando a gente voltou aqui na Torque One, o Tower chegou aqui pra mim e falou: Jorge, tem história pra contar do Polo pra você. Eu falei, como assim? É o mesmo carro que a Volkswagen mandou? Como é que é a história, Tower? Esse carro ele teve uma alteração, né, uma atualização de software, tanto de motor quanto de câmbio, né? Era uma reclamação corrente do pessoal proprietário de Polo. Esse carro ele tinha um avanço de ponto muito alto, um avanço de ignição muito alto, então ele fazia aquele barulho de castanhar, de rajar, parecido com o motor de diesel, né? Isso era uma coisa que incomodava bastante. Inclusive a Torque One chegou a fazer na época, por conta própria, um software para diminuir um pouco isso daí, né? Porque como a gente colocava mais potência nos carros, tinha que tirar isso aí. Mas agora a Volkswagen acabou lançando essa atualização, né, finalmente, e mudou. Muita gente fala que melhorou bastante o consumo, mas fica sempre aquela dúvida no ar se alterou ou não a potência. Então a dúvida hoje, como vocês vão fazer o teste, na verdade, então a gente quis conferir se realmente essa atualização trouxe ou não alteração na potência, de forma a saber o que vocês vão ver na prática lá depois. Pessoal, como vocês estão vendo, eu não sabia disso, eu descobri isso aqui, e mais do que isso, esse carro não tá igual a outra vez, né? Ah, sim. Ele tá na gasolina, né? Abastecido com gasolina. Mas ele ganhou atualização? Ganhou atualização de software, tanto de motor quanto de câmbio. Então aquele carro que a gente mediu, que apesar de ser o mesmo veículo... Não é a mesma calibração. Esse carro tá com a calibração nova. Calibração nova, isso, Esse exatamente. software da Volkswagen saiu mais ou menos quando? Saiu aproximadamente 60 dias atrás. Pessoal, isso foi depois que a gente gravou os carros, tá, pessoal? Então, apesar de ser a mesma unidade da Volkswagen, ele está com essa alteração de software. Agora pergunta, essa alteração, na sua visão pessoal, você que é o cara, o Tower é o cara da engenharia da Torque One, mas ele é responsável também pela calibração e ajuste fino de tudo que acontece aqui. Então, ele tem muita experiência nisso. Na sua experiência, isso pode interferir no desempenho? Eu acredito que não. Acredito que não interfira, porque assim, a montadora, por lei, ela não pode sair alterando a potência do carro. Senão ela teria que fazer uma nova homologação. Então,
eles não vão, eu acredito que a Volkswagen não iria alterar a potência desse carro. Eles iriam corrigir somente o problema, mas de forma a manter a potência para não enfrentar nenhum problema, como já existiu problemas aí de carro que saiu com potência que não bateu, né? Então, por isso acredito vamos entrar que na polêmica. Vamos voltar aqui para o assunto do Paulo. Exato. Sem então, polêmica, eu acredito pessoal. que vai manter a potência e não vai perder desempenho. Só ajuste fino do negócio. Isso. Bom, então... Lembrando que nós não medimos ainda, pode ser que eu esteja errado também, que a gente vai falar aqui. E aí, qual foi o resultado que a gente teve aqui? Bem, aqui a gente teve exatamente o que a gente teve na medição anterior, né, pré-atualização. 111 cavalos na roda, 121,3 cavalos no motor com 20,7 kgfm de torque, justificando aqui o nome 200 TSI dos 200 Nm de torque. Então aqui, quando a gente fala que esse carro está com gasolina... Gasolina, isso. Está batendo com a medição que a gente fez do outro polo. Exatamente, batendo com a medição lá do polo que a gente Pelo fez. Pelo que você viu aqui, essa atualização não mexeu em nada mesmo. Não mediu, não. O que a gente mediu, aquele dia, acho que a gente mediu 110,8 e tal, mas essa variaçãozinha de fração de cavalo é comum por causa do ambiente. Temperatura, pressão atmosférica, nada de alteração profunda, nada de alteração que justifique aí uma diferença nos tempos, né? Pessoal, polo tá o relógio. Agora é hora de colocar o HB20 aqui dentro para ele dar o veredito. E vocês devem estar curiosos para saber o que aconteceu com esse HB20. Afinal de contas, lá no nosso outro vídeo, a gente constatou que o carro tinha um pouco mais de torque e potência do que a ficha técnica dizia. E quem vai dar o veredito é o Tower. Olha a responsabilidade, hein, Tower? E aí, o que aconteceu com esse, que é outro HB20? Esse é outro HB20. E para surpresa nossa, esse ainda deu um pouquinho a mais que aquele que a gente tinha medido da outra vez. Então tá com mais potência e torque do que o que a Hyundai tá falando? É, cerca de 1 kgfm a mais do que o que a gente tinha medido. Então, em comparação com o declarado, tá dando aí quase 3 kgfm a mais esse exemplar aqui. Vamos ver os números aqui na tela. O que nós chegamos aqui de resultado então, Tower? Vamos lá. Na roda medimos 113 cavalos, né? Vezes 113,4. E no motor aqui, calculado pela perda do nosso software, do dinamômetro, 123,5 cavalos com 20,2 kgfm de torque. Para a ficha técnica que está falando 17,5, tem uma diferença expressiva, né? Diferença de quase 3 kgfm, né? Então, quase portanto, dá para dizer que a Hyundai está vendendo uma coisa, entregando um pouco mais do que está vendendo, ou não dá para cravar aí? Não dá para cravar, assim, na montadora é medido geralmente no software, no dinamômetro de bancada, né? Então, não tem essa perda da transmissão, da roda, que é uma potência estimada. Então, o que a gente tem, assim, de mais noção é a potência de roda e a potência do motor estimada pelo dinamômetro, mas em comparação com outros carros que a gente mede e bate, como foi o caso do Polo, né? Então a gente pode falar que sim, esse carro está entregando mais que o declarado. Um pouco mais que o declarado. Um pouquinho mais que o declarado. Dúvida esclarecida aí para vocês, pessoal. E olha só, o Tower colocou aqui o gráfico do primeiro HB20, aquele vermelho que a gente testou para esse. E aí, Tower, o que aconteceu aqui nesse gráfico? Então, como a gente pode observar aqui, uma diferencinha de 3 cavalos, quase 3,5 cavalos na roda, né? Lembrando que o de hoje é esse aqui. O de hoje é o de cima, isso. Aquele primeiro vermelho que a gente mediu deu 110 cavalos na roda, exato, e esse 113,4. E no torque, né, nós já havíamos medido aqui 19,5 kgfm e hoje medimos 20,2 kgfm, ou seja, quase 1 kgfm a mais de torque de um exemplar para outro, né? Agora ele vai mostrar para a gente o gráfico deste carro medido hoje para o Volkswagen Polo medido hoje. Esse gráfico aqui do HB20 versus o Polo medido hoje tem muita curiosidade aqui para ser explicada. Vamos começar com a potência de roda. Eu tô vendo aqui que o HB20 com potência de roda foi melhor do que o Polo, é isso mesmo? Exatamente. E vamos falar aqui em pico de potência, né? O HB20 teve 3,4 cavalos a mais, né? Não, 2,4 cavalos a mais. 111 do Polo, 113,4 do HB20. Só que o HB20 ele dá uma melhor potência com giro maior. Mais alta, exatamente. O Polo consegue atingir uma potência um pouco antes. Isso a gente vê nitidamente nas curvas, por exemplo, aqui de motor, né?
a gente vê que a curva do HB20 ela tem um buraquinho aqui de potência essa que sobe, né? Então a gente vê que a curva do HB20 ela vem, ela dá uma estabilizada aqui, depois a partir aqui dos 3.900 aproximadamente ele começa a crescer mais, enquanto a do Polo, né, ela vem bem mais estável, mais cheia. Nesse ponto aqui, por exemplo, a gente colocou o cursor, dá uma diferença de aproximadamente 8 cavalos nessa faixa de rotação aqui. Então, embora a gente está falando de potência máxima, né, e a gente vê que o HB20 vai até um pouquinho melhor que o Polo aqui em cima, mas a potência média do Polo aqui nessa faixa de rotação ela é bem mais alta e principalmente o torque aqui que chega a dar coisa de 6 kgfm de diferença nessa faixa intermediária também. Eu tô vendo aqui que os picos de torque eles são relativamente próximos, tem uma diferença pequena. Só que o Polo atinge o torque máximo antes do HB20. Exatamente. E a gente vê aqui na curva verde que ele sustenta mais o torque máximo. Mais, principalmente na baixa e média rotação, o Polo aqui se sai bem melhor ao HB20. Aí se a gente pegar aqui na potência de pico, aí é muito parecido. Então se a gente falar só em número sem olhar gráfico, acaba ficando muito empatado a coisa. Tem que analisar o gráfico mesmo. Na sua opinião, na hora que a gente colocar os dois carros no drag race, o que vai acontecer? Tá difícil de saber aqui o que vai acontecer. Vai depender muito também da maneira que se faz ali na hora de sair. Porque com esses carros automáticos a gente faz o chamado ali, o famoso brake boost, né? Que a gente freia e acelera. Aquele é o que eu chamo de estolado. Exatamente, isso. Alguns chamam de estolado. Então, de carro para outro, ou da maneira de sair, isso varia muito, né? Então tem alguns carros, por exemplo, que quando você faz o brake boost, ele fica ali com o RPM muito baixo, cerca de 2.000 RPM. Então, na hora que você sai, o carro sai muito morto. Então tem que prestar atenção nisso aí. Tem alguns carros que você tem que permanecer um tempo insistindo no brake boost para o RPM subir mais, para você conseguir sair mais cheio, porque senão sair apagado, essa coisa de sair parado é bem crítica, né? Olha, bem pessoal, o Tower, além da pessoa que é da engenharia e da parte de afinação, você também vai para os campeonatos de arrancada. Sim, vou. Com os produtos da Torque One, o Gas Pedal e tudo mais, Sim, não é inclusive isso? o polo mais rápido do Brasil é nosso, de arrancada e tal. Ele sabe o que ele está falando, porque ele não só afina, mas você também faz a arrancada, não é isso? Sim, piloto de arrancada. Portanto, pessoal, a gente viu aqui que na teoria, dá para dizer que então, na teoria o Polo tende a ser melhor. Tende a ser melhor. Na teoria. Na teoria e assim, baseado na prática também, eu não andei no HB20, não fiz esses testes de arrancar com o HB20, mas com o Polo eu conheço bastante, já levei Polo para arrancada e é um carro que sai muito bem e tem uma média ali baixa muito boa também. Então é um carrinho difícil de ser batido em sair parado aí, é difícil. Palavra de especialista. E agora nós vamos conferir tudo isso na pista. Esclarecidas todas as dúvidas técnicas lá na Torque One, como a gente viu, o Hyundai HB20 está entregando mais potência do que a ficha técnica diz. Já o Volkswagen Polo está funcionando que nem um relógio na medição. Isso mesmo depois da atualização que ele recebeu. Agora é hora da gente ver na prática como é que vai ficar essa disputa. E assim nós vamos concluindo mais um vídeo muito legal aqui no Comprecar TV. Aliás, com uma estreia inédita, pela primeira vez, filmagem à noite. E mais do que isso, usamos aqui a Arena Carneloz, pista de arrancada aqui da cidade de Sorocaba, que deu todo o suporte para a gente poder fazer a aferição aqui dos dois carros. E qual é a conclusão que nós chegamos? Bom, primeiramente, a gente vai falar aqui do HB20. Como a gente viu, nós usamos dois carros, um primeiro no outro comparativo e agora o carro do Tirateima, observando que este carro aqui está entregando mais potência e mais torque do que a Hyundai diz lá na ficha técnica. Ficou bastante claro isso pra gente. Esclarecido esse ponto, HB20 versus Polo. Na medição que a gente fez lá na Torque One, a gente viu que as curvas são relativamente muito próximas. Imaginávamos que o Polo poderia ter uma pequena vantagem, mas aqui na pista, o que a gente constatou? Que depende muito de como é feita a largada do carro.
aqui na nossa medição de 0 a 100 metros, os carros ficaram muito próximos. Teve momentos que o Polo estava na frente, teve momentos que o HB20 estava na frente. Se vocês pedirem a minha opinião, eu vou dizer aqui que o HB20 levou uma pequena vantagem nas várias passagens que a gente fez. Portanto, fica difícil de cravar qual efetivamente anda mais. Na minha impressão, o HB20 está andando mais nesse 0 a 100 metros. Agora, podemos refazer esse teste de 0 a 200 metros, de 0 a 300 metros. Vocês querem ver esse teste? Então eu vou lançar um desafio aqui para vocês. Se esse vídeo aqui chegar a 100 mil visualizações, a gente refaz o teste com os dois carros, só que daí de 0 a 200 metros e 0 a 300 metros. E outros carros que vocês queiram ver aqui agora, nessa nova arena, nessa pista de arrancada, deixa um comentário, manda pra gente. E até mesmo, se você quiser testar o seu carro, olha a dica, fica aí, a Arena Carnelos em Sorocaba, para você poder testar o seu carro com toda a segurança e tudo que você precisa para aproveitar o máximo do seu veículo. E olha a nossa dica para vocês, gostou do Hyundai HB20 Diamond Plus? Dá uma passadinha na Abrão Resi, na cidade de Sorocaba, que aí você vai ter o melhor negócio e o melhor atendimento. E se você gostou do Volkswagen Polo, também é muito fácil. Passa na Volkswagen Abrão Resi, também na cidade de Sorocaba, que você vai fazer o melhor negócio. Portanto, é o carro que você achou mais interessante, que na Abrão Resi você sempre tem o melhor atendimento e o melhor negócio. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like. Quer ver mais vídeos como esse? Por favor, o seu comentário. E se você ainda não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, esses vídeos divertidos aqui, só comigo, Jorge Augusto, aqui no canal do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.